Fala galera, nessa videoaula nós vamos conversar sobre micologia. Vamos junto! A micologia nada mais é do que a parte da biologia que estuda os fungos. Vamos entender bacana aqui, ó. Mico significa fungo. Muito cuidado com isso. Logia significa estudo. Então, micologia literalmente é o estudo dos fungos. E quando nós falamos em fungos, os fungos estão enquadrados em um reino denominado reino fungi. Olha o nome do reino, reino fungi. Os principais representantes desse grupo de seres vivos são o fermento biológico, que também é chamado de levedura da cerveja, os cogumelos e as trufas. São os principais representantes aqui do grupo dos fungos. E aí você precisa entender as características gerais desse grupo de seres vivos. A primeira característica dos fungos é que os fungos são seres cosmopolitas. Leandro, o que significa isso? Muita atenção. Seres cosmopolitas são seres que são encontrados em todo o planeta Terra. Os fungos, eles têm uma distribuição muito abrangente. Fechado isso daí? Então, nós podemos encontrar fungos em ambiente terrestre, nós podemos encontrar fungos em ambiente aquático e nós podemos encontrar fungos em ambiente aéreo. Os fungos, eles se reproduzem por meio da produção de esporos que são lançados no ar. E aí, por meio do ar, os fungos podem se espalhar por um ambiente. Fechado? Vamos junto aqui, ó. Além disso, eles são seres eucariontes. Leandro, o que são seres eucariontes? Seres eucariontes são seres portadores de célula eucariótica. Aí você precisa lembrar que a célula eucariótica é um tipo de célula que apresenta uma estrutura chamada de núcleo celular. E dentro do núcleo celular da célula eucariótica está presente o material genético da célula, o DNA da célula. Então, eles são eucariontes. Além disso, eles apresentam uma parede celular quitinosa, ou seja, uma parede celular formada por quitina. E aí você tem que lembrar que a quitina é um carboidrato. É um carboidrato pertencente ao grupo dos polissacarídeos. A quitina é um carboidrato que contém nitrogênio na sua constituição química. Essa quitina também está presente nos animais, no grupo dos artrópodos. Não esqueça disso daí. Tudo bem? Vamos aqui então. Além disso, os fungos são seres uni ou então pluricelulares. Ou seja, ou eles são formados por uma única célula, ou eles são formados por mais de uma célula. Muitas células. Uni ou multicelulares. Multicelulares também podem ser chamados de pluricelulares. Por exemplo, a levedura, que nada mais é do que o fermento biológico, é um exemplo de fungo unicelular, que tem uma aplicabilidade muito grande no cotidiano das pessoas. Por quê? Porque a levedura ela é utilizada para a produção de pães, ela é utilizada para a produção de cerveja, ela é utilizada para a produção de vinhos. Tudo isso graças a um processo chamado de fermentação que é executado pelas leveduras. Então, eles podem ser uni ou pluricelulares. Fica atento nisso daí. Além disso, eles são seres heterótrofos, ou seja, eles são seres que não produzem o seu próprio alimento. Por isso, os fungos precisam buscar alimento. E aí, os fungos, eles vão se alimentar muitas vezes de matéria orgânica morta. Os fungos, eles têm um tipo de digestão chamada de digestão extracorpórea. Vamos entender bacana. Extra significa fora, corpórea, corpo. Os fungos executam uma digestão extracorpórea. É uma digestão que ocorre fora do corpo deles. Funciona mais ou menos assim. Os fungos, quando eles estão próximos de um alimento,
eles lançam em cima do alimento enzimas digestivas. Nós chamamos essas enzimas de exoenzimas. Essas enzimas digestivas são lançadas no alimento, elas promovem a digestão do alimento fora do corpo do fungo, e aí depois que ocorre aquela digestão, os nutrientes que são liberados no meio, o fungo absorve. Filhote, por conta desse tipo de digestão que os fungos apresentam, os fungos, eles vão funcionar, muitos deles, como decompositores, vão promover a decomposição da matéria orgânica. Alendro, por quê? Porque eles vão lançar enzimas digestivas na matéria orgânica, vai ocorrer a digestão dessa matéria e logo em seguida eles absorvem. Eles vão transformar moléculas orgânicas mortas em moléculas inorgânicas que vão poder ser aproveitadas pelos seres vivos. É por isso que nós falamos que os fungos estão envolvidos na reciclagem dos nutrientes, juntamente, é claro, com as bactérias. Os seres decompositores são representados por bactérias e por fungos. Fechado? Além disso, os fungos são seres aeróbicos ou anaeróbicos. Vamos entender bacana aqui, ó. Seres aeróbicos são seres que vivem na presença do gás oxigênio. Por outro lado, seres anaeróbicos são seres que vivem na ausência do gás oxigênio. E aí, pelo fato dos fungos serem aeróbicos ou anaeróbicos, eles vão poder executar respiração celular, que é com a utilização do gás oxigênio. Então, os fungos que são aeróbicos, eles vão fazer respiração celular para obtenção de energia. E aí eles podem também fazer fermentação, os fungos. Mas no caso dos fungos que vão fazer fermentação, serão os fungos anaeróbicos, aqueles que vivem na ausência do gás oxigênio. Lembrando que a fermentação é um processo de obtenção de energia que não necessita da presença do gás oxigênio para ocorrer. E aí, os fungos, eles se reproduzem por meio de esporos. Tanto a reprodução assexuada dos fungos quanto a reprodução sexuada deles vai envolver a produção de esporos. Isso daí você não pode esquecer de jeito nenhum. Fechado? E aí a gente precisa entender um pouquinho mais a respeito do processo de fermentação, para ver de que forma os fungos são utilizados no dia a dia, na panificação, que é a produção de pães, na produção de cerveja e na produção de vinhos. Fechado? Vamos lá. Vamos entender então o que é uma fermentação. Eu coloquei aqui para você um exemplo de fermentação, que é a fermentação alcoólica. Atenção, a fermentação é um processo feito para a obtenção de energia. E aí você tem que entender que a fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, ocorre na ausência do gás oxigênio. Olha o que acontece aqui na fermentação. Os seres que executam fermentação, eles pegam a molécula de glicose, que tem 6 átomos de carbono, atenção para isso, e aí eles clivam essa molécula de glicose. Ou seja, eles quebram essa molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Agora, bora entender legal aqui, ó. A molécula de glicose, ela tem 6 átomos de carbono. Quando ela é clivada, quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, cada molécula de ácido pirúvico vai possuir 3 carbonos, ó. 3 mais 3 dá 6. O interessante é que quando a molécula de glicose, ela é clivada em 2 moléculas de ácido pirúvico, ocorre a liberação de 2 moléculas de ATP, de energia. E aí, logo depois, cada molécula de ácido pirúvico vai ser transformada em uma molécula de etanol, que é o álcool. Quando o ácido pirúvico ele é transformado em etanol, acompanha lá, ocorre a liberação de gás carbônico, dióxido de carbono. Como
a quebra da glicose liberou 2 moléculas de ácido pirúvico e cada molécula de ácido pirúvico vai ser transformada em etanol, ocorre então a produção de 2 moléculas de gás carbônico. Agora olha que legal bem aqui, ó. Quando o ácido pirúvico vai ser transformado em etanol, ele vai perder um carbono que vai ser liberado na forma de gás carbônico. E aí o etanol ele vai ter 2 carbonos. Fechadinho isso daí, filhote? Agora, bora junto bem aqui, ó. Você tem que entender esse processo de fermentação, porque aí você vai conseguir relacionar esse processo com a produção de pães, por exemplo. A levedura, que é o fermento biológico, que é um tipo de fungo, ela é colocada na massa do pão para fazer com que a massa ela possa tufar. Mas por que a massa do pão ela tufa quando se adiciona o fermento biológico? Porque quando a levedura, o fermento biológico é colocado na massa, esse fermento biológico ele vai fazer fermentação alcoólica. E aí, nesse processo de fermentação alcoólica, é liberado gás carbônico. E esse gás carbônico vai formar dentro da massa do pão bolhas. E essas bolhas vão fazer com que a massa fique tufada. Fechadinho isso daí? Além disso, a levedura, o fermento biológico, ele também é conhecido como levedura de cerveja, porque ele é utilizado também para a produção de cerveja. E aí, na produção de cerveja, o que vai interessar da levedura de cerveja é o etanol que é produzido, que nada mais é do que um álcool. Tranquilo? Agora vamos junto bem aqui, ó. Eu quero que você entenda também nessa videoaula que os fungos, eles podem manter relações com outros seres. Eles podem manter relações com outros seres do tipo mutualismo, parasitismo, mas o que é fundamental que você coloque na sua cabeça aí são 2 relações mutualísticas que os fungos realizam com outros seres. Vamos ver aqui? Essas relações mutualísticas são micorriza e líquen. Vamos entender aqui, ó. A micorriza nada mais é do que uma relação ecológica estabelecida entre fungo e planta. Só que olha que bacana aqui, olha o nome da relação, ó. Micorriza. Mico significa fungo, beleza. Riza lembra raiz. Micorriza é uma associação entre um fungo e a raiz de uma planta. Funciona mais ou menos assim. O fungo, ele contém estruturas denominadas hifas, que ele liga com as raízes das plantas. E aí essas hifas do fungo, elas acabam proporcionando para a planta uma maior área de absorção de nutrientes do solo. E aí então a planta ela é beneficiada pelo fungo. Já o fungo é beneficiado porque a planta, quando ela faz fotossíntese, os produtos da fotossíntese liberados pela planta vão passar para o fungo, em uma parte, é claro, não todo. E aí o fungo também é beneficiado. Então tu tens uma troca mútua de benefícios. Essa relação é chamada de mutualismo. É uma relação de interdependência extrema entre os seres que participam dela. O fungo, ele não pode viver dissociado da planta. Eles têm uma dependência vital entre si. É isso que caracteriza o mutualismo. Beleza? Além disso, nós temos os líquens. O líquen, que é um outro tipo de relação ecológica também mutualística. Só que o líquen é uma relação mutualística entre um fungo e uma alga. Essa alga, ela pode ser uma alga azul, também chamada de cianofícia. Agora, atenção. A alga azul ou cianofícia, ela é enquadrada dentro do reino Monera, juntamente com as bactérias. Fechado? No líquen, um fungo se associa a uma alga, que pode ser azul, pode ser uma cianofícia, mas também pode ser uma clorofícia. A alga clorofícia, ela é enquadrada dentro do reino protista. Fique ligado nisso. E aí, aqui no líquen, o que é que vai acontecer? O fungo,
ele vai conferir proteção para a alga. E além disso, o fungo ele vai proporcionar para a alga maior quantidade de água e sais minerais. E aí a alga é beneficiada. A alga ela vai proporcionar para o fungo os produtos da fotossíntese. E aí o fungo também é beneficiado. Beleza? Então não esqueça, micorriza, fungo mais planta, sendo mais específico, raízes de plantas. Líquen, fungo mais alga. Essa alga pode ser azul ou pode ser uma clorofícia. E aí, filhotes, vocês precisam entender que os líquens, eles representam seres pioneiros em sucessões ecológicas. Numa sucessão ecológica, ou seja, numa mudança gradual de comunidades ao longo do tempo em um determinado local, os líquens representam seres pioneiros que se instalam no local inóspito. E aí eles começam a colonizar o local para que outras comunidades possam vir. E além dos líquens serem pioneiros em sucessão ecológicas, eles são bioindicadores. Os líquens, eles são seres capazes de indicar a qualidade do ar. Por isso que nós vamos falar que eles são bioindicadores da poluição atmosférica. Se o local estiver poluído, poucos líquens estarão presentes naquele local. Poluído no sentido de poluição do ar, é claro. Se o local ele tiver um ar pouco poluído, mais líquens nós vamos encontrar no local. Tranquilaço? Então não esqueça, líquens são pioneiros em sucessões ecológicas e eles são também bioindicadores. Tranquilo? E aí, bora falar um pouco da estrutura dos fungos multicelulares. Beleza, vamos conversar aqui um pouco mais a respeito dos fungos multicelulares. Primeiro, é fundamental que você entenda que os fungos multicelulares não formam tecidos verdadeiros. Cuidado com isso daí. Leandro, por que cuidado? Porque outros seres que são multicelulares, como por exemplo plantas e animais, vão formar tecidos verdadeiros, tudo bem? E aí o que é que caracteriza um tecido? É um conjunto de células que tem interdependência entre si. No caso aqui dos fungos multicelulares, apesar de eles terem muitas células, essas células não têm grande interdependência entre si. Por isso nós falaremos que os fungos multicelulares, eles não formam tecidos verdadeiros. Fiquem ligados nisso daí. E aí, os fungos multicelulares, eles formam estruturas filamentosas, que lembram fios. Essas estruturas são denominadas hifas. Então, tome cuidado com isso, tá? Os fungos multicelulares vão formar hifas, estruturas filamentosas, que lembram fios. E aí, você tem que entender o seguinte, que as hifas, elas são sequência lineares de células. Quando tu tem várias células unidas entre si de modo linear, tu tens uma hifa. Vamos junto bem aqui, ó. Bem aqui dá uma representação esquemática de uma hifa. Perceba o seguinte, cada bolinha dessa bem aqui, ó, representa o núcleo de uma célula. Então cada bolinha dessa aqui, ó, representa uma célula. É o núcleo de uma célula. Tu tens aí várias células, uma do lado da outra. Portanto, tu tens aí uma hifa. Só que tem um detalhe bem aqui. Em alguns vestibulares, mais na FUVEST do que no Enem, é cobrado 2 tipos de hifa que você tem que conhecer. Um tipo de hifa chamado de hifa cenocítica e um tipo de hifa chamada de hifa septada. Leandro, qual é a diferença? É bem fácil. A hifa cenocítica é um tipo de hifa formada por células que não apresentam separação citoplasmática entre si. Vamos junto aqui, ó. Bem aqui nós temos uma hifa cenocítica. Percebam o seguinte, ó. Aqui vocês encontram só uma massa citoplasmática onde tem vários núcleos. É isso que caracteriza a hifa cenocítica. Por outro lado, existe também a hifa septada. O que é que caracteriza a hifa septada? Ela é caracterizada por separação citoplasmática entre as células.
Ela é chamada assim de hifa septada porque ela apresenta septos. E septo nada mais é do que separação. Vamos junto bem aqui no esquema? Ó. Bem aqui nós temos uma célula que está separada dessa outra célula por meio de um septo. Tem separação citoplasmática. É a hifa septada. Fechado, filhote? Então não esqueçam, os fungos multicelulares não formam tecidos verdadeiros e eles formam estruturas filamentosas denominadas hifas. Eu vou sair aí, tu bate um print aí, ó. Beleza? E aí, tu tens que entender o seguinte, as hifas dos fungos multicelulares, elas formam conjuntos que nós vamos chamar de micélio. O que é um micélio? Um micélio nada mais é do que um conjunto de hifas. Vamos bem aqui, ó. Aqui eu tenho a representação esquemática de um cogumelo, que nada mais é do que um fungo multicelular. E aí, o que é que vai acontecer? Se você for perceber, ó, esse cogumelo, ele é formado por várias hifas, ó, várias estruturas filamentosas, que aqui eu coloquei para você de azul. Esse conjunto de hifas eu vou chamar de micélio. E aí você precisa conhecer dois tipos de micélio que existem. O primeiro tipo de micélio é o micélio chamado de vegetativo. Repete aí, ó. Micélio vegetativo. O segundo tipo de micélio é o micélio reprodutivo. Olha o nome, micélio reprodutivo. Qual é a diferença de um para o outro? O micélio vegetativo é o micélio que fica imerso no alimento do fungo. Fica imerso no substrato. Já o micélio reprodutivo, ele é o micélio que está relacionado com a produção de esporos, que são unidades reprodutivas do fungo. Então, por exemplo, num cogumelo bem aqui, ó, bora supor que bem aqui nós tenhamos o solo. O que fica imerso no solo é o micélio vegetativo, tudo bem? É da onde o fungo ele vai obter o seu alimento. O que fica aqui para a parte de cima, o que nós enxergamos, o cogumelo em si, é o micélio reprodutivo. Ele está relacionado com a reprodução do fungo. Tranquilaço isso? De boa? Então, isso daí é o principal que vocês precisam conhecer a respeito dos fungos multicelulares. Eu vou dar uma saída, aí tu bate um print aí para te copiar no teu caderno. Fechou? Meus amores, de um modo geral, a aula de micologia é essa. Tudo bem? Eu espero ter ajudado vocês. Eu vou disponibilizar também exercícios para vocês treinarem todo esse conteúdo. E qualquer dúvida, depois vocês entram em contato comigo. Fechado? Um grande abraço. Tchau, tchau.